Hoje eu vou trazer uma palestra um pouquinho diferente. Um tema é diferente, mas embora vocês já tenham escutado algumas vezes nesse próprio centro espírita. A transição planetária, uma transição que todos nós passaremos, todos nós estamos sujeitos e todos nós vamos vivenciar, de certa forma, pelo menos o princípio. O que seria essa transição planetária? O que ela tem a ver com o espiritismo? O que isso vai acarretar na nossa vida, na vida num todo, na nossa coletividade? Isso dizendo num plano mundial. E essas respostas eu vou tentar trazer para vocês hoje, ilustrando o que seria essa transição planetária. Bom, a princípio, qual é o mundo que nós vivemos hoje? Um mundo totalmente invertido, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de maldade, e é onde que a gente tem que superar essa maldade através do bem. E esse seria a grande consideração inicial. Para que nessa terra nós todos sejamos felizes, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Vocês podem reparar que ali está falando de encarnados e desencarnados, porque vocês sabem que nós somos mais ou menos 7 bilhões de habitantes na Terra, tem mais 21 milhões lá no plano espiritual querendo o nosso lugarzinho aqui agora, esse momento que a gente está vivendo. Por isso que a gente tem que aproveitar da melhor forma e de todos os meios possíveis essa encarnação, para poder nos evoluirmos. Para poder entender melhor o que é a transição planetária, precisamos ter uma noção da ordem planetária universal. Um exemplo prático é a lei da evolução, que é uma lei universal que vigora em todas as dimensões cósmicas. Cada sistema inserido nessa lei obedece necessariamente a determinados ciclos de mudança. A Terra, fazendo parte do sistema solar, integra um movimento interdimensional com todos os seus planetas que compõem. Explicando de uma outra forma, Deus nos dá a condição de reencarnação para a gente poder evoluir. Todos nós nascemos espíritos pobres, simples e ignorantes. E através das nossas experiências, nós vamos se tornando melhores. Assim a Terra também passa por uma mudança, passa por uma evolução. Não seria nada de uma catástrofe, não seria nada de fim do mundo, como já foi dito alguns filósofos daí do mundo. Seria uma evolução da Terra. O que significa essa transição planetária? A palavra transição, ela significa mudança. É o ato que medeia entre dois eventos. Assim, a transição planetária significa a mudança do nível planetário. Então, o nosso nível planetário vai mudar. Vai passar de expiações e prova para o mundo de regeneração. E isso, nós já estamos vivendo esse mundo, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Qual a situação do nosso orbe? Já fiz um comentário agora. Nós estamos num mundo de expiações e prova, onde predomina e domina o mal. E quanto mal, não é verdade? A gente está cheio de mal para todo lugar. Não é só aqui no nosso país, na nossa comunidade, é no mundo inteiro. É o rico massacrando o pobre, aquele povo que tem mais dinheiro sobrepujando ao mais humilde, e por aí vai. Simplesmente no sentido de ganhar o ouro, ganhar o dinheiro, a riqueza e os bens materiais. E quando na verdade o nosso reino não é desse mundo, né? O próprio Jesus já nos disse. Só para nós situarmos melhor, a gente já passou por um momento de transição, quando nós éramos um mundo primitivo, que são as primeiras encarnações do mundo da humanidade. Vamos voltar lá no homem neandertal, lá no Homo sapiens, quando tudo começou, há 12 bilhões de anos atrás. E a gente vem vindo de uma progressão natural. Só que nós chegamos a um mundo de expiações e provas. E esse mundo precisa ser renovado, precisa ser modificado para o nosso próprio bem. Alguns mundos se regeneram mais rápido, outros mais devagar.
depende do que? Da evolução dos espíritos que compõem nesse orbe. E aí esse é o momento da transição, o momento da transição planetária, onde a gente vai passar de expiações e provas para o mundo de regeneração. Ou seja, são almas que ainda têm que expiar, eles aurem novas forças, novos momentos, né? Porque esse mundo de regeneração haverá o mal, ainda haverá, infelizmente haverá, mas o bem conseguirá sobrepujar o mal, sendo que a gente possa ter um mundo um pouquinho melhor e para a nossa evolução, até chegar a outras transições, como por exemplo, depois a gente vai passar para mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e depois para o mundo celeste, ou divinos, são habitações onde espíritos depurados reinam sempre no bem. Esse é o nosso sonho de consumo, né? Ainda está um pouquinho longe da gente, mas a gente não pode perder o foco nem a fé. A gente vai chegar lá, como o próprio Jesus nos disse. Todos nós seremos salvos. Nenhuma criação de Deus será perdida pelo tempo, ou pela matéria, ou pelo espaço. A transição planetária são de autorizações de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor alterar os seus hábitos viciosos, a fim de que se instale os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Se a gente voltar no passado, lá Moisés já tinha as leis de Deus, nos 10 mandamentos, e a gente patinou, a gente mal consegue cumpri-las até hoje. Jesus, num certo determinado momento, ele veio até nós explicar tudo isso, a justiça e o amor, para a gente poder se evoluir e chegar ao reino de Deus. E o reino de Deus não é nada material, não é alguma coisa palpável. O reino de Deus está no nosso coração, dentro de nós, por isso a necessidade da nossa evolução. Obras de referência. Parece que a gente está falando disso agora pela primeira vez, né? Mas não, isso é dito por muito tempo. Jesus, que é o nosso governante, o governador desse planeta todo, ele já sabia, quando o mundo estava sendo construído, que era da necessidade dessa transição. E lá no Sermão do Monte, ele em Mateus 24, em Marcos 13 ou Lucas 21, ele fala dos princípios das dores e das grandes atribulações. Ele já dizia, quando houver ranger dos dentes e as dores, fiquem preparados, porque a mudança alcançará todos. E aquele que crê em mim, aquele que der a mão para mim, eu salvarei. Que bem-aventurados sejam os aflitos, que serão do reino de Deus. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos irmãos espirituais, na questão 1019, e o São Luís, ele responde: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Eles já estavam preocupados, né? Porque só existia o mal. E o próprio São Luís responde: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que habitam, todos serão bons e venteres sobre o mal. Na Gênesis capítulo 18, que vou comentar mais para frente, eu até já disse aqui uma vez, fala sobre os esclarecimentos sobre a nova geração que aqui virá para nos auxiliar nessa transformação. Emmanuel, através de uma psicografia de Chico Xavier, ele também elucida toda essa parte num livro chamado Alvoradas do Reino do Senhor, quando ele complementa que há diversas moradas na casa do meu Pai. E essa morada, com certeza, é onde a gente até habita. É por isso que a gente precisa de uma transformação para nesse mundo viver um pouco melhor e um pouco mais digno. Num outro livro de Chico Xavier, também escrito por Emmanuel, O Caminho, Verdade e Vida, ele fala no capítulo 140, para os montes, ele faz uma analogia. Quem sobe aos montes se eleva, quem se eleva evolui, quem evolui chega mais perto do Pai. E a grande transição, ditado por Joana de Ângeles, escrita por Divaldo Pereira Franco. Ele dá toda a dica de tudo como vai ser feito essa transição planetária. E assim, é como a gente estivesse numa escola. A gente estuda e no final do ano a gente tem a prova.
né? Aqueles que forem aprovados, continuam. E aqueles que forem reprovados, o que acontecerá? Serão descartados? Não, nenhum espírito será descartado, mas tomarão um rumo diferente na sua própria existência. Eu coloquei 2000 aqui, muitas pessoas daqui, com certeza passaram a virada do ano 2000. Foi uma loucura, né? Era uma profecia, dizia que o mundo ia acabar. Os computadores não iam funcionar, os telefones parariam de funcionar, ia ser uma catástrofe. Eu passei o ano de 2000 para 2001 trabalhando, não aconteceu nada, né? No ano 2012, também uma outra profecia, a profecia maia, até virou tema de filme, né? Os americanos fizeram um filme que, se você assistir, você tenta até suicídio, né? Porque não sobrou ninguém, né? E, graças a Deus também não aconteceu nada. E no 2019 não é uma profecia, eu só trouxe isso como um esclarecimento. Chico Xavier nos esclarece que a data limite, que foi muito divulgada esse ano, porque aconteceu no dia 20 de junho de 1968, Jesus, reunido com a espiritualidade amiga, eles sugeriram que estava na hora dessa mudança planetária e deram um prazo de 50 anos para que os povos da Terra pudessem se elevar e progredir, para que não houvesse nem mais um tipo de guerra, principalmente uma guerra nuclear que estava praticamente iminente. Graças a Deus parece que o plano espiritual trabalhou bem. Nós não tivemos essa guerra nuclear e nenhuma outra. Tivemos assim conflitos separados, pontuais. Esse ano também começa a desenvolver essa nova mudança, essa nova transição. Por isso que se fala muito, mesmo porque o livro de Joana de Ângeles foi escrito há 12 anos atrás, e hoje ela está tomando uma nova forma e um novo objeto de apreciação. A transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, o próprio plano espiritual nos dá informação através dos amigos elevados. Por exemplo, no livro de Exilados de Capela, ele dá uma amostragem do que pode acontecer com a nossa orbe. Capela, para quem não conhece, é um planeta na constelação de Cocheiro, que está bem pertinho daqui, 42 anos-luz, muito longe, né? E que teve uma fase igual à nossa. Eles estavam passando de um estágio de regeneração para um estágio de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Só que eles também eram muito evoluídos e eles também eclodiram uma guerra nuclear no planeta deles. Aí Deus, né, passou a peneira, filtrou todo mundo, e aqueles que estavam embrutecidos, que não queriam entender que a evolução era iminente, foram exilados para um outro planeta. E em Capela ficou quem? Somente aqueles que entendiam que o bem era necessário para o novo progresso. Aqueles que foram exilados, o nome já diz, exilados é tirado do seu habitat natural momentaneamente, não é verdade? A gente fala muito de exílio. Exílio é temporariamente fora do seu local primário. Eles foram levados para um outro planeta, ainda primário. Vocês têm ideia de que planeta foi esse, né? Foi o nosso planeta Terra. Eles vieram para cá mais ou menos 65 mil anos atrás. Constituíram uma nova civilização, a civilização de Atlântida, porque eles eram muito evoluídos, tanto tecnologicamente como materialmente, eles eram muito inteligentes. E eles se concentraram ali naquela região do Mediterrâneo. Eles fundaram a Atlântida, eles trabalharam muito também no Egito, dizem que até as pirâmides do Egito é construção deles. Fizeram também os jardins suspensos de Babilônia, trabalharam com os incas, com os maias, todas aquelas edificações são tudo planificações daquele povo, que hoje em dia não temos mais nenhum aqui, a não ser aquele espírito que vem com uma missão de nos ajudar. Todos os capelinos já regressaram para o planeta deles. Depois de quê? Depois de muito reencarnarem aqui, se depurarem e entenderem que o bem sobrepuja o mal. E hoje eles vivem bem lá no planeta deles. Isso vai acontecer conosco? Com certeza. Aqui vai ter que passar uma peneira também. Agora, para que planeta a gente vai, eu não posso garantir, não sei. Isso ainda é um mistério.
E os que sairão daqui? Agora que vem a hora da verdade, né? É a hora que a gente vai querer saber, será que eu estou na lista? Aqueles que sairão daqui são aqueles que persistirem na acomodação perversa da indiferença da dor do seu irmão. Jesus só fala nisso, o amor ao seu irmão, né? Assinalarem a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada. Firmarem pacto com adesão à extorsão, ao suborno e aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco. Mantiverem a conduta egotista, ou aquele camarada que pensa só em si, só no seu ego, tripudiando todas as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria, na drogadição e na exploração indébita de outras vidas. Aí vocês falam assim, nossa, vai sobrar pouca gente, né? Não vai ter quem apague a luz. Não, vai sobrar bastante gente, sim. Esses são os pontos exponenciais. O que a gente vê muito hoje, né? Muita busca pelo ouro, muita busca pelo dinheiro, aquela busca pela matéria, esquece do plano espiritual. E aí, para isso, fazem qualquer coisa em nome daquilo que ele acha mais correto. Só que eles vão responder por isso, né? O nosso momento atual. Dores atingem patamares quase insuportáveis. Novas doenças, doenças antigas erradicadas, né? Por exemplo, sarampo hoje está voltando. É um desleixo daí da própria nossa autoridade, da nossa também, né? Que muitas vezes a gente não procura. A loucura ganha caráter pandêmico. Tem muito louco hoje por aí? Tem bastante, né? Com certeza. Transtornos depressivos. Hoje a gente vive num mundo que a gente tem que provar que é o melhor que o outro, é aquele mundo de competição. E quando você não atinge aquilo que você se propôs, você fica frustrado, você se deprime e não consegue alcançar a sua conquista. Drogadição e sexo desvairado. Eu vou começar pelo sexo desvairado. Sexo é divino, não é aquilo que muitas pessoas fazem simplesmente por fazer, não é aquilo que Deus nos instruiu, porque o sexo também é coisa de Deus, senão como é que ia haver a procriação, não é verdade? E a drogadição? A drogadição hoje é um mal que afeta o mundo inteiro e está cada vez mais presente na nossa vida. E isso daí, o que é? Dá dinheiro, rende muito dinheiro. A partir de um momento que os espíritos dessa terra sentirem que não há necessidade disso, não vai haver o comércio, e aí ela vai acabar. Fugas psicológicas espetaculares. Eu vou pegar um exemplo aqui, não vou nem falar de político. Vocês lembram do Abel Abi-Rashid, aquele médico que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha um bom relacionamento social, tinha tudo. E olha o que ele fez, né? Sucumbiu por ele mesmo. E está aí só no plano, só na casa dos outros? Não, também não está na casa dos outros. Nós também temos exemplos dentro do Espiritismo. O ano passado aí nós tivemos o que fez João de Deus, né? Meteu os pés pelas mãos, fica como exemplo para todos nós, né? Para a gente também evoluir em cima do erro dos outros. Nós não podemos julgar, não é verdade? Mas nós podemos usar isso como medida certa. Crimes estarrecedores, isso a gente vê todo dia, né? Eu estava conversando com o Diogo agora, nos últimos 10 dias, nós tivemos aí 4 tentativas de suicídio, que a gente sabe, né? E 3 se concretizaram. Por que que parte as pessoas pensarem dessa forma? Que nem mais um outro exemplo. Aquele garoto que há um mês atrás, mais ou menos, um garoto de 18 anos, tirou a vida de uma outra garota de 16, a Yasmin, vocês lembram do caso? E eu tenho um amigo que é policial, ele falou que deu vontade de pendurar aquele garoto pelo pescoço. Que o delegado, quando perguntou, porque ele não só matou, né? Ele esquartejou a menina. Perguntou para ele, mas por que você fez isso? Ele falou, eu só queria saber como é que era. Então, a mentalidade desse espírito, aonde que chega a perversidade desse espírito, né? Será que ele vai ter uma nova chance? A gente precisa rezar em torno da vida dele também. Eu gostaria que todos fossem regenerados. Mas isso daí, essa dívida vai ficar para com ele. E ele que vai ter que responder. Desrespeito à lei
e a ética. Isso aí é sem comentário, né? Você passa, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. A pessoa atravessou a rua fora da faixa de pedestres. Ela está fora da lei. E só por causa disso eu jogo meu carro em cima dela, porque eu estou fora da ética. Não é verdade? Desconsideração pelos direitos humanos, animais e natureza. Direitos humanos a gente nem fala, né? Porque hoje o mundo está completamente invertido. Quem está certo está errado e quem está errado está certo, né? É uma inversão de valores muito grande. Por quê? O bem está se perdendo nesse caminho. Não existe uma coesão, uma certificação do que você está fazendo. Animais. Nós estamos acabando com a nossa fauna. E os desrespeito com a natureza. Eu vou mostrar uma foto aqui. Cadê a foto? Parece Araraquara, né? Não, mas isso acontece no mundo inteiro. Aconteceu em Araraquara, aconteceu na Amazônia faz um mês, aconteceu na Grécia faz 2 meses, aconteceu na Itália há 3 meses atrás. Hoje, se eu não me engano, está pegando fogo na Austrália, né? Não é verdade? Você está confirmando, obrigado. E assim a gente vai desrespeitando. A poluição. Muitos países aí, considerados do bloco dos países ricos, não querem diminuir a poluição, dizendo que vai acarretar desemprego em massa. É nada, é mentira. É que eles querem o poder do dinheiro, eles não querem investir, eles querem o dinheiro. Não sabem o que vai acontecer no futuro, até para os próprios filhos deles, né? Que aqui eles vão deixar os filhos deles, os netos, mas eles não pensam. Deus só vão lembrar de Deus quando dói o calo, né? As queimadas, juntando com a poluição, nós temos o derretimento das calotas polares. Isso aqui é tudo influência humana. Derretendo o gelo das calotas polares, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível de água nos oceanos. Esse nível vai começar a mexer as placas tectônicas dos fundos dos mares. Vão acionar os vulcões que estão em erupções e os que estão já inativos. Fazendo isso, vai ter um movimento daquele montante de água. O que vai acontecer? Tsunamis, né? Maremotos. Isso aí é tudo influência do ser humano. Terremotos, alagamentos. Agora já é época, né? Época da chuva aqui no Brasil. Agora já começa a derreter morro do Rio de Janeiro. São Paulo fica inundada, não é verdade? Minas Gerais também. E o mundo inteiro, né? Há 2 semanas atrás, Veneza estava 2 metros a mais. Vamos repetir agora. Chega um pouquinho de calamidade, né? Quanta coisa ruim, né? Vamos refletir um pouco. A rebeldia que predomina o comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que não lhe chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumem em nossos desaires contínuos. E é verdade, né? Aquela disputa, eu tenho que conseguir. Se eu não conseguir por bem, vou conseguir por mal. O mal continua ainda imperando e agindo de forma irreverente. Uma maneira correta, portanto, de compartilhar conscientemente a grande transição é através da consciência da responsabilidade pessoal, realizando mudanças íntimas que nos tornem próprias para a harmonia do conjunto. Isso, de certa forma, seria o quê? A nossa mudança interna, a nossa reforma íntima, ela reflete no meio geral. Se você conseguir se reformar, você muda o estado de quem está à sua volta. E quem está à sua volta começa a mudar. Se todo mundo pensar no bem, existe uma corrente no bem. Vocês podem reparar que nessa época que nós estamos agora, época de Natal, época de final de ano, espíritos superiores enchem a gente de fluidos, de bons fluidos, enchem a gente de bastante vibração. Por isso que a gente torna esse momento especial, esse momento mágico. Todo mundo se confraterniza, todo mundo pensa no seu próximo, todo mundo pensa em reunir a família, todo mundo pensa em se unir através do amor. Isso daí não é à toa, é uma constante isso daí. Quem disse isso? Não fui eu. Foi Joana de Ângeles, naquele livro que eu comentei lá no comecinho, A Grande Transição, que ela está
A Joana de Ângeles é uma mentora dessa transição. E os que aqui chegarão? Chegarão mais pessoas aqui para nos ajudar. Inclusive alguns de outros planetas, com aquela incumbência de vir nos ajudar espiritualmente. Eu vi um vídeo agora, quarta-feira, do Divaldo. Ele falou que estão vindo os espíritos da constelação de Alcione nos auxiliar. Já estão no nosso meio. E na Gênesis capítulo 18 fala da geração nova. Em cada criança que nascer, em vez do espírito atrasado e inclinado ao mal que antes dela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Quem viu aquela palestra que eu falei das crianças índico, cristal e arco-íris? Eles estão aí no nosso meio para nos ajudar. E Joana de Ângeles complementa: na inteligência e razão ainda incipientes, juntos ao sentimento inato do bem e nas crenças espiritualistas, ele fala espiritualistas, veja como você vê o espiritualismo. Não se comporará exclusivamente de espíritos superiores, mas sim daqueles que já tenham feito algum progresso moral e intelectual e se acham na condição de dar continuidade ao progresso já alcançado. Por isso que eu já disse, a gente disse aqui, poucos ficarão. Não, muitos ficarão. Muitas pessoas têm um certo nível moral elevado. É por isso que a gente vê cada dia mais centros espíritas cada dia mais cheios. Nós estamos vivendo um momento de espiritualização. Momentos que pessoas que não encontram resposta numa certa religião, na religião que está, procuram uma nova verdade, uma nova solução, uma nova forma de ver a forma de que o Evangelho de Jesus nos deixou. Para não assustar, né? Que daqui a pouco a gente vai sair arrancando os cabelos, né? A etapa de transição que agora a gente vive, sem dúvida, tem o nosso Mestre Jesus no leme. Dê a mão para ele, ele falou já, não se aflinjam, né? Dê a mão a mim, que eu vou chegar, todo mundo vai chegar junto, né? Bem-aventurados os aflitos, que deles serão o reino do céu. Então, para finalizar, a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, viver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Ficarão no mundo só aqueles que puderem compreender a lição do amor, da fraternidade sobre a égide de Jesus, cuja a misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Ou seja, nós não estamos sozinhos, não precisa se desesperar. Eu espero vê-los todos na próxima sexta, no próximo ano e na próxima encarnação, né? Que aqui num mundo melhor, onde se verá todos, estejamos perseverando no bem e no amor de Jesus Cristo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um bom final de semana, e eu vejo vocês no nosso novo mundo.